que é quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. Então, assim, a potência que é a meditação na nossa vida, né? E que você também pode levar o estado meditativo para uma série de atividades, né? De estar sempre se observando, de estar sempre com essa atenção plena, com essa conexão com o mundo todo, né? Vibracionalmente, consciente do que você está emanando, do que você está trocando. Mas aí, para você levar esse estado meditativo para outras atividades, é bom praticar bastante, primeiro quietinho, em silêncio, porque realmente é uma caverna dentro da gente que a gente precisa se acomodar, que a gente precisa ficar à vontade, já que a gente não está acostumado a ficar dentro da gente, né? A É gente verdade. passa a vida para fora, para fora, para fora. Eu, inclusive, com a minha profissão, sempre tive dois movimentos assim muito fortes, um para fora e um para dentro. Porque o movimento para dentro é o da pesquisa, dos personagens, da natureza humana, mas também tem um chamado para fora muito intenso, que é, né, do público, né, de trocar com o público, de trocar com o mundo. Então tem que ter esse equilíbrio, né? E eu Sim. sinto que hoje está muito presente na minha vida esse meu mergulho. E aí, quando eu vou para o mundo, eu vou cheia desses conteúdos, né? Das minhas vivências, das minhas experiências. Porque, no fundo, tudo é experiência, né? E é disso que eu quero falar aqui com relação a amor próprio, porque que delícia falar de autoconhecimento e amor próprio, porque autoconhecimento é amor próprio, né? Sim, também. É amor próprio. E aí até tem aquela questão, né, do ovo e da galinha, porque a gente busca o autoconhecimento porque tem amor próprio, ou a gente constrói o amor próprio no autoconhecimento, no processo do autoconhecimento. A gente não sabe o que vem primeiro, né? Porque Uhum. o que eu percebo é que a gente cria muito sofrimento desnecessário na vida, por Uhum. não se conhecer, por não conhecer quem eu sou e por não conhecer mecanismos muito simples, né, da convivência, da relação minha com o outro e da minha relação comigo mesma, né? Então, Uhum. assim, quando esse processo começou a ficar mais presente na minha vida, no meu dia a dia, hoje eu tenho esse olhar interno constante, assim, não para nunca, não acaba nunca. Eu estou sempre me observando, né? Como é Uhum. que eu estou agindo diante do mundo? Eu fico pensando, caramba, tem tantas chaves importantes que a gente não aprende na infância, na escola, que são fundamentais, né? Então, por exemplo, essa coisa da projeção que a gente faz nas pessoas, né? Então, Uhum. hoje, nesse mundo polarizado que a gente vive, a gente tem esse mecanismo de apontar o dedo para o outro, né? De dizer que o outro é mal, que o outro é louco, que o outro é isso, que o outro é aquilo, sem saber que tudo que a gente está enxergando lá fora, numa pessoa ou num acontecimento, é totalmente projeção dos nossos conteúdos, Sim, né? E a, sim. e a prova disso é que uma mesma pessoa que nos causa repulsa, ela causa amor e admiração numa outra pessoa. Então, quer dizer, essa característica, essa qualidade ou defeito, né, de alguém, quando eu olho para alguém, não tem a ver com aquela pessoa, tem a ver comigo. Porque Sim. aquela mesma pessoa desperta coisas diferentes em várias pessoas. Assim, Sim. coisas às vezes opostas. E não só isso, a gente também, com o passar do tempo, a gente vai olhando para aquela mesma pessoa e está enxergando uma coisa completamente Diferente. diferente. Então, assim, um exemplo muito comum é quando a gente está apaixonado por alguém, né? Que assim, aquela atitude, né? Aquele jeitinho, aquela mania da pessoa, a gente acha a coisa mais linda do mundo. Aí tá, aí vai, casa e tal. Na hora de separar, aquela mesma característica que a gente achava linda
vira o grande motivo, né, da nossa irritação. A gente não pode mais olhar para aquela característica que a gente amava. Então, não tem a ver com o outro, tem a ver com a gente, né? E aí, Perfeito. então, é uma questão de projeção. Então, o outro, os acontecimentos, são espelhos da gente. Então, o sofrimento que é a gente ficar tentando mudar essa imagem do espelho, trocando de espelho. Então, se o Uhum. outro é um espelho, se o outro é um reflexo de quem eu sou, não adianta eu trocar esse espelho. Eu tenho que mudar a mim primeiro. A gente só pode mudar a imagem no espelho se a gente se transformar. E aí, naturalmente, essa imagem vai ser modificada. Mas se eu não me transformo, se eu não me modifico, eu vou continuar vendo a mesma coisa todo mundo que cruza meu caminho. Então, tem uma coisa até que eu também acho bem interessante, assim, que eu descobri, sofri muito até entender o que era, que assim, às vezes a gente até foge, né, de um casamento, do segundo casamento, do terceiro, sei lá, vai fugindo. E aí tem gente que tem uma hora que fala assim, tá, não vou mais nem casar com ninguém. E aí vai trabalhar com um chefe que é exatamente igual àquele marido, ou então, sei lá, um vizinho é igual àquele marido que a pessoa não quer mais, ou o filho da pessoa vai ficando igual o pai. Então, não adianta, gente. A gente tem que encarar, porque é um desafio. E aí, uma coisa também que eu gosto de lembrar, que essas pessoas, ou esses reflexos, esses espelhos, vêm para a nossa vida, não tem nada a ver com castigo, que isso também é uma crença muito equivocada da sociedade, né? Não tem nada a ver com castigo. É amor do universo. Porque justamente aquela pessoa que traz um super desafio para a gente ter que lidar com aquelas características, se a gente consegue transcender essa lição, se a gente consegue enxergar todo o aprendizado dessa relação, a gente se potencializa 1000 vezes. Então, cada vez que chega um desafio, que eu há muito tempo não chamo de dificuldade, cada vez que chega um desafio, é muito amor do universo e da vida para que a gente cresça, para que a gente saia da zona de conforto. Também é uma coisa que a gente não aprende, né? Enquanto sociedade, a gente não aprende que sair da zona de conforto é maravilhoso, né? Que os desafios vão fazer com que a gente enfrente medo, insegurança, fragilidades, e tudo bem. Então, Isso. a gente tá numa sociedade que pede que a gente seja perfeito. E eu sofri muito com isso, Bel. A história de ser perfeito. Ó, eu Hum. sou virginiana, que é assim, a busca da pureza, né, da perfeição mesmo. Isso num certo sentido, assim, esse movimento de uma maneira saudável e equilibrada é ótimo, né? Porque Hum. você está buscando se lapidar. Então, esse é o lado bom de você buscar a perfeição. Não é uma perfeição perfeita, é a perfeição da inteireza, da integridade de quem sou eu. Isso sim, isso é legal. Mas assim, eu sofri muito até descobrir a beleza da minha fragilidade, da minha feiura, do meu medo. Eu sofri horrores, porque eu queria transparecer perfeição para as pessoas, né? E hoje eu sei que isso não existe. E hoje eu acho até feio uma pessoa perfeita. Eu acho chato. Eu não quero mais ser perfeita. Tudo que eu não quero é ser perfeita. Mas como é que eu descobri que eu não quero ser perfeita? Aí Na, vem uma perfei... na perfeição relativa. Exato. E olhando pessoas que vieram para minha vida querendo ser perfeitas. E eu olhava para aquilo, é muito chato conviver com uma pessoa que o tempo todo tem que ter razão, tem que saber tudo, tem que ser perfeita, tem uma desculpa, tem uma justificativa, né? Não dá o braço a torcer e fala, olha, desculpa, eu errei, puxa, eu fiz uma coisa que eu não queria ter feito, mas que bom, agora eu não acho que eu não faço mais, aprendi e tal. Então, assim, é tão bom a gente exercitar, né?
essa permissão de ser imperfeito, de falar, ó, eu errei, fiz uma coisa horrível, ou eu na hora eu não estava vendo bem. Ou até, Bel, tem uma coisa assim também que eu acho bem séria, que é muita causa de sofrimento nosso para a gente mesmo, que é essa não se permitir, às vezes, mergulhar num sentimento real de dor, de raiva, né? Então, assim, né, essa busca de. Principalmente quando a gente entra no caminho do autoconhecimento, da espiritualidade, a gente vai chegando assim, a gente vai descobrindo a nossa sombra, a gente vai sentindo culpa, né? Aí a gente baixa de novo a consciência, vai para a lama de novo, até você descobrir que a aceitação da sombra é que vai te manter numa vibração de expansão, de crescimento. E aí você começa, às vezes, a não admitir, sentir raiva, sentir irritação. Então, assim, aí o que eu quero trazer, e aí, se você quiser falar alguma coisa sobre isso, acho que é legal, é que a gente entra nesse autoflagelo de não se permitir sentir tudo que a vida tem para a gente sentir, né? Então, assim, não é que uma pessoa está no autoconhecimento, que está num caminho da espiritualidade, da consciência, não é que ela não vai sentir raiva ou irritação, não, a gente continua sendo humano, a gente está aqui na terceira dimensão, no mundo da dualidade, no mundo da luz e da sombra. Aqui é a dualidade que vai imperar sempre. Mas hoje, com a consciência que eu tenho, no momento que eu dou uma escorregada, primeiro eu aceito aquilo que eu estou sentindo, porque eu estou muito atenta e vou investigar por que eu estou sentindo aquilo. E depois eu não vou me punir por estar sentindo a raiva ou a dor ou a insegurança ou a fragilidade. Não, faz parte. Então não vou eu aqui me torturar, né? Vou eu ser o meu próprio carrasco, porque não tem nada, não tem um carrasco lá fora, né? Nós somos os nossos carrascos, né? Isso. Inclusive, esse tal Deus que dizem existir de cima para baixo como carrasco, ele é inexistente. É uma questão só de percepção. Na verdade, eu gostaria de compartilhar aqui, Ingra, considerações de algumas pessoas, muitos comentários durante sua fala, super legais, complementando e compartilhando experiências. A Cal da Yoga Terapia falando que acolher a sombra gera luz. E, de fato, esse autoconhecimento que você quer, digamos, afastar de você o que se apresenta como limitação, ele ainda deixa a desejar. Portanto, quando nós estamos no processo de meditação, por exemplo, a nossa recomendação é uma meditação imutabilista, sem sim, sem não. Dê sua atenção ao todo, que não muda o que acontece em você ali naquele momento. Você e o todo estão sinergizados, conectados, e só dê atenção. Porque nessa hora vai sair tudo. O que presta e o que não presta. Suas sensações diversas, seus ditos vícios, tudo vai vir à tona. E você, se observando, atento a você mesmo, você vai percebendo ainda aquilo que lhe é peculiar, aquilo que ainda é inerente a seu ser. E aí você tem condições de, obviamente, por enxergar, por reconhecer, ultrapassar. Portanto, acolher as suas limitações, reconhecendo que elas fazem parte de você para você poder transcender. Daí, alguns dizem que já fizeram considerações como se a consciência fosse só a casa ou o ambiente das virtudes. E eu digo que não, que consciência é a casa dos vícios e das virtudes. A consciência, ela tem tudo dentro. E daí, quanto mais eu ficar atento a mim mesmo, vendo e percebendo tudo que eu tenho como limitações ainda, obviamente eu vou potencializando minhas virtudes a ponto de que meu processo de autoconhecimento se revele tão, digamos, intenso que eu já tenha e alcance o que se chama de autoconsciência. Aquela dimensão qual você já ultrapassa esse nível da causalidade e vive numa dimensão da não causalidade. Você não precisa reagir, você simplesmente age. Você não precisa ficar
reclamando, se queixando, você simplesmente sente e já faz o que deve fazer. Você não É. para analisar, será que esse era o melhor caminho? Não, você já faz o melhor caminho, porque isso já faz parte do seu ser. Então não tem esforço, é sem esforço, né? Exato, mas aí a gente vai se limpando dessa reatividade, né, Bel? Que é uma Exato. reatividade, é um gatilho, né? E é uma fonte de sofrimento muito grande, porque como é que acontece, né? Cada vez que a gente tem uma reação a alguma atitude de alguém, né, um jeito de alguém, ou um evento da vida, a gente dispara sinapses cerebrais. Então, veja que isso está no plano físico. Já isso o plano físico, o mental, o espiritual, o emocional, esses corpos estão todos interligados. Sim. Então, uma atitude de alguém dispara aquela sinapse. Se isso acontece muitas vezes, essa sinapse cerebral vira um cabo permanente dentro da nossa cabeça. E aí, para você sair dessa reatividade, dessa compulsão, né, desse mecanismo, é muito mais difícil. Então, Sim. assim, eu andei observando até, a vida é tão maravilhosa que, por exemplo, há meses atrás, não muitos meses, no ano passado, eu estava sentindo isso com relação a uma pessoa, que é um amigo. E aí a vida fez com que eu não convivesse mais com ele, por motivos de trabalho, várias coisas. E aí me trouxe essa chave, porque quando a gente está com essa identificação com a pessoa, é como um vício, onde a gente começa a criar gatilhos cerebrais no plano físico que é muito difícil sair disso. Então, como é que a gente sai de um vício mesmo, ou de cigarro, ou de bebida e tal? Ou você se afasta desse hábito, porque só quando você para, quando você corta, né, o contato com aquela atitude, com aquela reatividade, esse cabo neural pode se desfazer. E a boa notícia é que o nosso cérebro é plástico, ele está o tempo todo se modificando. Por isso é tão saudável, né, conhecer gente nova, ir para lugares novos, respirar. Porque quando a gente está emaranhado com uma reatividade, com um comportamento compulsivo de reação, a gente pensa que a gente é aquele comportamento. A gente não consegue criar um distanciamento e se desidentificar desse comportamento que é como um vício mesmo. A pessoa diz branco, você pula da cadeira. Toda vez que ela falar branco, você vai pular da cadeira. Você não consegue evitar. É uma loucura isso. Então, ou você se afasta dessa pessoa, até você enxergar e sentir que você não é essa reação está em você, mas você não está nela. Você pode se desidentificar dessa reação. Ou então, a gente também pode buscar uma crença muito profunda para substituir essa crença negativa por uma crença positiva. O que é que eu chamo de crença negativa e positiva? A crença negativa, ela tem uma estrutura que nos aprisiona, né? Onde ela não dá muita escolha para a gente fazer diferente. Ela mesmo se sustenta, ela mesmo se retroalimenta e é como se fosse uma prisão, uma jaula imaginária. Então, a crença negativa é assim, ela fala assim, ó, isso é o jeito que você tem que fazer. Você não deve fazer diferente. Se você quiser experimentar outra coisa, ela vai criar 1000 historinhas, 1000 justificativas, 1000 artimanhas para você não fazer diferente. Já a crença positiva, ela te libera o tempo todo. A crença positiva é assim, ó, você pode fazer assim, mas se você quiser experimentar de outro jeito, também você pode. Porque a crença positiva, ela está alinhada com a verdade da vida. Qual é a verdade da vida? A gente está aqui para experimentar. Não tem certo e errado. Tem a experiência, tem o que a gente colhe de cada experiência. Toda experiência vai ter consequência, claro. A gente está aqui no plano da matéria. A matéria tem leis, né? Então, assim, o tempo que rege esse plano tem sua própria lei, tem a lei da gravidade, tá cheio de leis. Então, é só a gente aprender as leis para entender o que pode ser consequência dos nossos atos. Mas não tem nada proibido. Assim, qualquer proibição é invenção de um grupo de pessoas
e visa interesses próprios. Uhum. Então, a gente tem se tornado um ser tão manipulável, né? Assim, nós todos, a grande massa, a gente está ainda num local de falta de consciência, onde a gente realmente é tão manipulável, porque, claro, não pode sentir fraqueza, não pode sentir dor, não pode mergulhar na sombra, não pode sentir raiva. Cara, a gente está numa gaiola mesmo, né? Num caixote. E aí Uhum. fica essa zona de conforto, porque você sair dessa gaiola é você ir para um mundo completamente desconhecido dentro de você, né? Então a gente também tem medo do desconhecido, porque não foi encorajado a enfrentar o desconhecido, a se vulnerabilizar, né? A entrar em contato com uma coisa que você não domina, que você não sabe o que vai acontecer, que não tem garantia. Por exemplo, o curso que você dá, Bel, é uma coisa linda, porque, gente, a Bel chega num lugar assim, sei lá, 100, 200, 300 pessoas e sai conectando todo mundo e canalizando informação e trazendo ali uma energia de união e de transcendência mesmo, né? De autoconhecimento. E é muito lindo você ver uma pessoa realmente, literalmente, se atirar na multidão sem saber o que vai acontecer. E fica claro que... Não, é muito bonito, porque fica claro que você está confiando nessa consciência única. Não tem garantia. Você sabe que dá certo. Agora, como é que isso vai dar certo? É muito bonito, gente. Por que que a gente não aprende na infância, na escola infantil, a se entregar para a vida, né? Uhum. Claro, com toda a proteção, com toda a autoproteção, com toda a consciência também para não se deixar abusar pelos outros, com toda essa rede, né, de autoproteção e de amor próprio, Uhum. mas realmente ter essa autoconfiança de que a gente vai dar conta, né? Do que Uhum. aparecer, vai dar conta do que aparecer, ou com medo, ou sem medo, frágil ou não, não interessa. A gente é capaz, porque o que está do outro lado é um irmão igualzinho a gente, né? Aham. Então, isso é uma coisa que eu acho que os atores de teatro também vão desenvolvendo, né? Aham. Assim, eu antes tinha, né, no início da minha carreira em teatro, eu tinha um medo do público, né? Uhum. Inclusive, é o tema do meu livro, o primeiro, o Medo do Sucesso, é esse medo, às vezes, de encarar essa dimensão fora de mim, né? Que também é uma extensão do meu corpo. Sim. Então, nesse processo de autoconhecimento, aí, à medida que a gente vai se conhecendo, a gente vai vendo que o outro é só uma extensão, que ele é igual a gente, tem os mesmos medos, as mesmas inseguranças, pode confiar, né? E quando a Uhum. gente confia também, a gente acaba deflagrando uma resposta de merecimento mesmo dessa confiança, né? Por Sim, isso, porque o outro é um reflexo do que a gente é. Então, o outro vai corresponder ao que a gente está emanando para ele, né? sim, sim. Então, esses processos todos têm tudo a ver, conhecer esses processos internos tem a ver com amor próprio, porque a gente para de se castigar e de sofrer com tanta ilusão, né, que a gente cultiva, porque eu entendo, a gente realmente não aprende sobre isso, né? A Uhum. gente aprende sobre como ganhar né, um emprego melhor, o que deve fazer para aparentar ser perfeito, como é que disputa no mercado de trabalho, né? Como é que conquista seu chefe. É um monte de fórmulas vazias. Assim, é como se fosse uma fonte de frustração eterna, porque ninguém sabe quem sou eu, o que é que eu quero, né? Então a Uhum. gente fica o tempo todo tentando atender as expectativas das pessoas, tentando ouvir o outro, o que é que o outro quer. E nesse processo de atender o outro, a gente rompe com a gente mesmo. Então, eu faço o que o outro quer que eu faça e eu não faço o que eu quero fazer. É muito Uhum. cruel com a gente mesmo isso. Assim, como é que a gente aguenta isso? Tem gente que passa uma vida inteira fazendo só o que o outro quer que a gente faça, né? E é Isso. muito dolorido isso. Não sei se você quer comentar. Não, na verdade,